Seja bem-vindo mais uma vez. Lembrando que esse canal é para evangelizadores espíritas infantis, onde a gente traz sugestões de aula, de temas, várias coisas que a gente entende importante, né? Hoje a gente vai tratar de uma sugestão de teatro, né? Que a gente denominou, né? Chamou de Sementinha de Amor. É importante que o evangelizador estude o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o tema, né, ao conteúdo da faixa etária. Vamos às nossas reflexões, né? O tema da peça de teatro, né, Sementinha de Amor, que vai tratar dos deveres, né, e dos direitos das crianças. E aqui a gente traz alguns deveres das crianças, né? Ir para a escola estudar, respeitar seus pais, irmãos, familiares e professores, não jogar sujeira em casa ou na rua, ajudar os pais a manter a casa limpa, evitar falar palavrão, respeitar as pessoas. Temos também os direitos das crianças, né? Direito à saúde e proteção, ir ao médico quando precisar e se sentir protegida, direito à alimentação, né? Comer bem, comidas saudáveis, direito à família, poder conviver com seus pais e familiares e se sentir amada, direito de brincar, né? Direito ao lazer, ao esporte, direito de ir à escola e se desenvolver, né? Vários desses direitos, né, são previstos, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, basta dar uma pesquisada lá também para se inteirar melhor do assunto. E a gente traz aqui ainda, né, a questão 383 do Livro dos Espíritos, onde foi feita a seguinte pergunta: qual para este, né, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? E a resposta dos espíritos foi: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, né, o período da infância, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, assim, uma semente lançada na infância poderá germinar muito mais facilmente, evitando perigos trazidos pelo egoísmo e orgulho, principalmente na adolescência e na fase adulta. Né? A gente vê a importância da infância, muitas vezes é na infância que a gente consegue mudar, né, algumas características, né, ou alguns pensamentos, né, daquele espírito que veio como criança. É importante a gente cuidar bem das nossas crianças, principalmente na infância. Atividade, como eu mencionei, né, é uma sugestão de teatro e ela é sugerida, né, para crianças de 4 a 10 anos. Pode também ser feita com crianças maiores, né? Aí, como são crianças maiores, é possível até implementar alguns itens, né, ou condições adicionais. A duração da atividade, a gente previu aqui 4 aulas de 50 minutos para confecção e treinamento das crianças. A apresentação é, em média, 15 minutos no salão principal ou para os pais e responsáveis. Né? A gente sempre sugere a apresentação no salão principal para que todos possam ver, né, para as crianças se sentirem importantes também. Cronograma na aula, né, durante as 4 aulas que a gente mencionou, a gente sempre faz esse cronograma inicial, que é o primeiro momento, mais ou menos 5 minutos, oração com todas as crianças para agradecer o momento, né, e para pedir ajuda aos espíritos superiores para harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente sempre pergunta se alguma criança gostaria de fazer a oração do dia, porque é importante para ela aprender a se comunicar, também se comunicar com Deus, né? A entender como é uma oração, né? A gente não precisa fazer uma oração, nem deve, né, fazer uma oração sem entender o significado. Então, uma oração é uma conversa com Deus, né? Onde a gente pede ajuda, a gente agradece. Então, essa é a importância desse momento. E o segundo momento, a gente lê com as crianças as diretrizes que devem ser seguidas na aula de evangelização. Essas diretrizes devem ficar fixadas em um local visível para todos, sendo importante que o evangelizador as relembre em todas as aulas. No caso da nossa evangelização, tais lembretes ficam fixos na lousa, conforme essa figura ao lado. E o que tem nela? Tem as seguintes diretrizes: não gritar, participar da oração, não mexer no que não é seu, ajudar na limpeza e organização, não brigar, ouvir os seus amigos,
participar das atividades, respeitar a professora, ficar em silêncio, ser amigo, não ficar bravo, não chorar sem motivo. Então, a gente relê, né? Pede até para as crianças repetirem, ou elas mesmas podem ler. E sempre que acontece alguma coisa, né? Uma briga, ou um desrespeito, ou alguma criança não quer participar da atividade, a gente relembra, apontando, né, para aquela diretriz. Então vamos ao nosso cronograma de atividade. Né? A gente dividiu a aula, as aulas, né, da seguinte forma. A primeira aula, apresentação da peça e música às crianças e início da confecção das fantasias. A aula 2, aula 3 e aula 4 são ensaios, familiarização da música a ser tocada no salão e continuação da confecção das fantasias. Lembrando que essa divisão em 4 aulas é o que a gente sugere, né? Mas caso o evangelizador entenda, pode diminuir para 3 aulas, 2 aulas, 5 aulas, pode aumentar também. Então fica a critério do evangelizador, inclusive durante, né, essa etapa de preparação, ele previu 4 aulas, mas pode diminuir para 3 ou aumentar para 5, né? Então a gente tem que sempre estar analisando. E como é a nossa peça de teatro, né? No início da peça, já com as crianças fantasiadas em linha de frente para o público, o evangelizador, ou alguma criança mais velha, né, sem a música ainda tocando, conversa com a plateia para informar quais são os direitos e deveres da criança e a importância desses direitos e deveres para o desenvolvimento delas. Então, nesse momento, basta uma sugestão é repetir o que a gente mencionou aqui no começo desse vídeo, né, quais são os direitos e deveres, ou o evangelizador lê, né, leva um papel, uma folha e lê, ou ele memoriza, né, e menciona para a plateia. Após esse momento, a música começa e as crianças ficam dançando e sorrindo durante a música, mostrando as flores que fizeram para as pessoas presentes no salão. O evangelizador deve utilizar um regador e, se possível, estar fantasiado de jardineiro e sempre fingir regar as crianças na parte da música. Só precisa me regar, só precisa me olhar. É fundamental treinar a coreografia algumas vezes na sala de aula, com a música para que as crianças e o evangelizador estejam bem preparadas e tranquilas. Dependendo do tempo de treinamento das crianças, seria interessante que elas cantassem Sou sementinha, posso vir a flor. Ou até cantar a música toda, né? Dependendo do tempo e das crianças também. E após, né, o fim da música, o evangelizador termina com a seguinte frase: As crianças são sementinhas de amor. Basta regar, olhar e dar amor, para elas germinarem fortes e darem bons frutos. É uma frase que a gente pede para o evangelizador, né, pronunciar em um tom mais elevado, né, para que a plateia preste bem atenção e até ler, né, ou dizer a frase um pouco mais pausado, né, para as pessoas observarem melhor. Uma dica importante, né, sugere-se que a peça seja apresentada, como eu disse, no salão principal, para todos os pais, responsáveis e demais pessoas que estiverem lá. Para isso, é importante combinar uma data com o responsável pelas palestras do centro, né, e pedir 15 minutos nesse dia. Sugestão de serem os minutos finais. Assim, as crianças podem fazer um último treino no dia da apresentação. Considerando o tempo de apresentação, o evangelizador precisa considerar, né, prever, né, as 4 aulas necessárias antes dessa apresentação. Vamos agora à nossa sugestão de aula 1. O evangelizador apresenta a peça para as crianças, lendo e explicando cada parte da peça. Posteriormente, comenta com as crianças o que é um teatro e a importância da linguagem corporal, do gesto dos atores, nesse caso de dançar, sorrir, né? Mostrar que está feliz. O evangelizador observa que a peça será apresentada no salão principal, para os pais e responsáveis. Isso deixa as crianças mais empolgadas, né? Até com um pouco de frio na barriga, né? Da apresentação para os pais, mas se sentindo importantes. Em seguida, apresenta a música que será tocada no salão. A música escolhida é Sou Sementinha, da compositora Cacá Rezende. A duração da música é aproximadamente 2 minutos e 46 segundos. É importante tocar essa música uma ou duas vezes para as crianças ouvirem já na primeira aula. Depois, na primeira aula, a gente inicia a confecção das fantasias. Aqui eu coloquei, né, a cifra dessa música, Sou Sementinha,
O tom dela está em sol, né? Ela tem uma introdução. É uma música, eu coloquei o link aqui na descrição dos vídeos. É uma música no estilo mais country. Eu coloquei a cifra caso alguém tenha o interesse, né, a disponibilidade de tocar essa música no violão no dia. Uma outra opção, né, é levar um aparelho de som ou utilizar o aparelho de som do próprio centro espírita, né, levar, caso tenha internet, né, basta acessar o site do YouTube, né, eu coloquei também o link dessa música na descrição desse vídeo, basta colocar o link, né, e pausar, né, para tocar a música no momento da apresentação, mas tem que tomar cuidado com aquela questão da propaganda do YouTube, né, para a propaganda não ficar no meio. Então, talvez baixar a música, né, seja mais interessante. Ou baixar o vídeo, né? Existem algumas ferramentas para se baixar música e vídeo. Ou próprios aplicativos, né, de música, como o Deezer, né, Spotify, também essa música está lá. Para quem quer tocar, a gente pegou do Cifra Club, essa cifra está disponível. Eu coloquei o link também na descrição desse vídeo. Confecção das fantasias e caracterização das crianças. A música, né, informa que as crianças são sementinhas, podem virar flores e muito mais. Então, a caracterização das crianças será transformá-las em flores. As crianças devem fazer desenhos ou colagens para criar flores bem coloridas. Esses desenhos podem ser apresentados na forma de cartazes, cada criança segura o seu, ou podem ser transformadas em placas ou acessórios de cabeça, chapéu, por exemplo. Abaixo a gente colocou alguns modelos e sugestões, né? Tem modelos aí de colagem, né? Confecção de chapéu, como vocês estão vendo, né? Fantasias, né? Mais elaboradas, simples desenhos, pinturas com tinta, né? Tinta em acrílico, por exemplo. E como eu mencionei, né? As aulas 2, 3 e 4 são importantes para quê? Para repetir o ensaio, já posicionando as crianças em linha e treinar a coreografia com a música. É importante que toda a peça seja treinada, inclusive a parte do evangelizador falar, para as crianças esperarem, depois a posição dos braços, o sorriso, as crianças dançando, né? O treinamento é muito importante para tudo ocorrer bem no dia da apresentação. E a gente continua, né, nas aulas 2, 3 e 4, a confecção das fantasias, incluindo as fantasias já terminadas nos ensaios. Essa figura ao lado, né, a gente apresenta as crianças fazendo as fantasias que a gente utilizou na nossa apresentação, né, como sugestão para vocês. Então observe que são bem coloridas, né, e cada criança consegue fazer a sua flor de um jeito diferente. É bem interessante ver essa mudança, né, de cor, de estilo para cada criança. E a organização e preparação da apresentação? Bem, a gente precisa preparar com antecedência a música, como eu mencionei, no sistema de som. Ou preparar quem vai tocar e cantar, né? Levar o violão. A pessoa precisa treinar com as crianças, né? Caso ela vá cantar, treinar com as crianças, para as crianças também acostumarem, né? com essa música tocada. É importante combinar, como eu também já mencionei, né? com o palestrante, o momento, início ou fim da palestra, né? E o tempo de apresentação. A gente sugere que seja no fim da palestra e o tempo a gente estima em mais ou menos 15 minutos. É interessante que o palestrante no salão informe ao público que naquele dia haverá uma apresentação das crianças e pedir a colaboração de todos. Fazer silêncio, ter paciência, né? Porque são crianças apresentando, elas podem cometer erros, podem fazer as coisas um pouquinho diferente, ter respeito com a apresentação e no fim, é claro, né? Aplaudir as crianças, né? Para elas se sentirem orgulhosas do que fizeram. Depois a gente tem que posicionar as crianças, né, de frente para o público, já caracterizadas com as suas flores, suas fantasias, né? E após o fim da apresentação, como sugestão, as crianças entregam, né, suas flores, suas fantasias para os seus familiares, como um presente e recordação desse momento. E não se esqueça, né, de tirar muitas fotos e filmar para registrar esse momento. Do lado, né, figura ao lado, né, é uma foto tirada da nossa apresentação. Agora, o vídeo de parte da nossa apresentação.